Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre dissecção de aorta. É o antepenúltimo tema dos nossos encontros do programa de residência médica de cirurgia vascular do Hospital de Base do Distrito Federal. Com relação à epidemiologia, essa é uma patologia bastante prevalente, certo? Ela pertence a um grupo maior chamado síndromes aórticas agudas, onde também está presente o hematoma intramural de aorta e a úlcera de aorta, certo? Existe um registro internacional desde 1996, que é uma base de dados pública, tanto para pacientes como para profissionais, tanto para colocar os dados como para usufruí-los, chamado IRAD. É muito interessante, existem muitos estudos na literatura usando os dados do IRAD, que é uma sigla que significa International Registry of Acute Aortic Dissection. E o endereço deles é esse, www.iradonline.org. É muito interessante. Tem artigos até de 2022 sobre o assunto. A prevalência é de 3 casos por 100 mil habitantes, dados dos Estados Unidos. A incidência é de 7 mil casos novos ano, também uma estatística americana. É uma doença muito mais prevalente em homens do que mulheres, na proporção de 5 para 1. A dissecção aórtica Stanford A, ela apresenta um pico de acontecimento entre as idades de 50 e 60 anos, enquanto a de Stanford B em pacientes mais idosos, entre 60 e 70 anos. Os fatores de riscos associados conhecidos, o mais comum é a hipertensão arterial sistêmica, algumas doenças genéticas como a síndrome de Marfan, a síndrome de Ehlers-Danlos, sobretudo o subgrupo 4, a síndrome de Loeys-Dietz, e a válvula aórtica bicúspide, que é a malformação de válvula cardíaca mais comum. Todas elas predispõem à dissecção de aorta. Trocas cirúrgicas recentes de válvula aórtica também pode iniciar uma dissecção de aorta do tipo Stanford A, iatrogenias após cateterismos, arteriografias que usam como trajeto a aorta, traumas, certo? Sobretudo contusos, aneurismas de aorta podem cursar com dissecção de aorta. E na literatura tem que em torno de 2 a 3% dos pacientes usuários de cocaína, me perdoe, 2 a 3% das dissecções de aorta podem ser devido ao usuário de cocaína, que apresentam um pico hipertensivo repentino e que podem cursar com dissecção de aorta. Nas primeiras 48 horas, a taxa de mortalidade é cumulativa, 1% por hora. Depois ela tende a reduzir, certo? Sobretudo após 30 dias. Mas os primeiros 30 dias de início de sintoma que são devidos à dissecção de aorta são dias cruciais. A fisiopatologia. Após uma lesão espontânea na camada íntima, que vai formar o que a gente chama de flap. Flap é formado só de íntima, né? Geralmente. Ou íntima mais uma fina camada da média. Forma-se uma coluna de luz, uma coluna de fluxo de sangue secundária que irá penetrar entre a íntima e a camada média. Vai formar uma segunda luz, né? Que a gente chama comumente de luz falsa. E depois que esse segundo fluxo sanguíneo entra nessa luz falsa, ele pode retornar para a luz verdadeira através de um novo orifício de reentrada ou não, permanecer por ali, certo? Na aorta ascendente, o flap se inicia mais frequentemente logo acima do ósseo da coronária direita e se propaga na face posterior da aorta e até chegar na parte superior em direção do arco aórtico e os vasos da base. Já na aorta descendente, o flap se inicia logo após a subcava esquerda, se propaga posteriormente à esquerda, comprometendo mais comumente a artéria renal esquerda e as ilíacas do lado esquerdo. Certo? Esse é um padrão que acontece na maioria dos relatos de literatura de entre 40% e 50%. Aí, com relação à etiopatogenia, as duas principais hipóteses é de que há uma laceração
inicial na íntima, um desses locais que a gente falou anteriormente, e por ali começa a fisiopatologia. E a outra hipótese de que há inicialmente, na verdade, uma degeneração cística da camada média que termina com a ruptura em uma parte da íntima, certo? Nenhuma das duas tem a razão, mas é a mais aceita a primeira. A propagação obedece à lei de Laplace. As variáveis dessa lei são a espessura da parede, o raio da luz do vaso e a pressão arterial do paciente. Na feita que aquela falsa luz vai ser submetida a um fluxo sanguíneo, vai ser submetida a uma pressão arterial também e um estresse circunferencial. Esse estresse circunferencial ele é diretamente proporcional a 2 vezes o raio e a pressão arterial inversamente proporcional à espessura da parede. Já o estresse longitudinal ele é inversamente proporcional a 2 vezes a espessura da parede. E outra lei física que rege também essa propagação da dissecção arterial é a própria lei da contratilidade do ventrículo esquerdo, né, que é um cálculo de derivada da pressão em função do tempo. Ou seja, quanto mais forte é a contratilidade, mais progressão vai ter a dissecção aórtica. Quanto menos contratilidade, menos progressão da dissecção. A propagação. Quadro clínico, o paciente geralmente se queixa de uma dor torácica fulminante, súbita, certo? Pode ser anterior, pode ser posterior. Quando é anterior, irradiando para o pescoço, é muito provável que seja devido a uma dissecção de aorta ascendente. E quando é posterior, geralmente descendo para o abdômen, é provável que seja devido a uma dissecção de aorta descendente. A dor do infarto agudo miocárdio, que por vezes é um diagnóstico diferencial, ela é diferente, ela é em crescendo, certo? Enquanto que a dor da dissecção da aorta já nasce forte. Essa dor torácica pode vir acompanhada de sintomas vasovagais, como náuseas, sudorese, síncope. Sintomas e sinais severos são hipertensão refratária ao tratamento, certo? Diferença de pulsos em membros superiores ou membros inferiores, sopro diastólico na borda direita do externo, geralmente você escuta, é provável que esteja associado com uma insuficiência aórtica que a dissecção da aorta produziu, dilatando o anel aórtico, onde fica a válvula aórtica. Dor abdominal, possível que seja por isquemia mesentérica, certo? Paresia ou paraplegia, devido à dissecção englobar ali a artéria de Adam-Kiewicz, que nutre os cornos anteriores da medula, certo? E os exames laboratoriais indicadores de severidade são aumento de ureia de creatinina e o lactato elevado, certo? Denotando um sofrimento isquêmico de alguma víscera ou dos rins. O diagnóstico por imagem pode ser feito por um ecocardiograma transesofágico ou transtorácico, uma tomografia, uma ressonância, uma angiografia ou por AIVOS, né, que é ultrassom intravascular. Cada um tem suas vantagens e desvantagens com relação à sensibilidade, especificidade, determinação da classificação, a localização do orifício de entrada, com relação se há presença ou não de insuficiência aórtica, derrame pericárdico, são fatores importantes, se há um hematoma intramural, certo? Percebam que hoje em dia o IVUS, que é uma tecnologia mais nova, recentemente integrada ao arsenal terapêutico e diagnóstico, ele é muito utilizado na hora de fazer a distinção da luz verdadeira e da luz falsa de onde partem os ramos da aorta, no momento exato que você vai fazer o tratamento endovascular, certo? O ecocardiograma transesofágico ele tem uma performance de diagnóstico excelente para essa patologia e é um exame, apesar de operador dependente, ele não utiliza contraste, ele não entra em nenhum vaso, necessita apenas da sedação, certo? E só que a maioria, a grande, esmagadora maioria dos pacientes que são diagnosticados com dissecção de aorta são através da tomografia computadorizada. Aqui alguns exemplos, aqui no meu lado esquerdo, você vê aqui a dissecção de aorta, a formação de uma luz verdadeira e luz falsa, o pessoal chama de sinal do duplo cano,
ou cano de espingarda, né, com flap no meio. Aqui um hematoma mural, certo? Aqui a imagem correspondente no ecocardiograma transesofágico. Veja o flap, né? E a imagem muito parecida com a da tomografia. A classificação da dissecção de aorta, existem duas classificações bastante conhecidas e utilizadas, a de DeBakey, certo? Que seria a dissecção de toda a aorta, iniciando no ângulo aórtico, certo? Indo pela aorta ascendente, passando pelo arco e descendo pela indo pela descendente. É a DeBakey 2, que é só a aorta ascendente, DeBakey 3A, que é só a aorta descendente torácica, DeBakey 3B, que é a aorta descendente abdominal e torácica. A classificação de Stanford, por ser mais simples, é a mais usada. Stanford A, que envolve de alguma forma a aorta descendente, ascendente, e a Stanford B é a dissecção que envolve apenas a aorta descendente. As complicações da dissecção: a dissecção pode haver uma propagação anterógrada e retrógrada e vice-versa, ou seja, ela pode dissecar de cima para baixo e depois de baixo para cima, ok? Ou seja, iniciar com uma Stanford B e passar por uma Stanford A. Causar uma síndrome da má perfusão, que por compressão ou por compressão dinâmica ou estática, nós vamos ver no próximo slide, de um dos vasos que nutre o rim, ou o tronco celíaco, ou o mesentérico, ou os vasos carotídeos, ou os vasos que vão para os membros. Eles podem sofrer essa compressão dinâmica ou estática e causar no órgão-alvo uma má perfusão, com todos os sintomas daquele território. A dilatação neurismática com ou sem ruptura, certo? Isso acontece geralmente ao longo dos primeiros 2 a 3 anos. Síndromes neurológicas, né, que acontecem logo no começo. Não é só a paraparesia ou paraplegia, pode acontecer neuropatias, certo? Por deficiência de nutrição de algum nervo, que tenha como nutrição vasos oriundos da aorta ali. Hipertensão refratária. Bom, os mecanismos de obstrução do ramo da dissecção pode ser dinâmico ou estático. Aqui na letra A você vê uma dissecção, certo? Aqui representado um ramo dentro da aorta, um ramo da aorta que a renal, digamos, seja uma renal esquerda, certo? Veja que o flap, ele, com a pulsatilidade da aorta, que recebeu essa transmissão dessa pulsatilidade do coração, ele se move e na sístole ele costuma diminuir a luz do ramo e diminuindo, portanto, o débito desse ramo, certo? Já na figura D, a dissecção ela é estática e mecânica, né? O próprio flap, por pressão do fluxo, fecha, né, o vaso, ou seja, na dinâmica ele abre e fecha, e na estática ele fecha e não abre devido ao peso da própria dissecção com o fluxo dentro. Riscos de complicação da dissecção de Stanford B é algo que a gente tem que dominar, é muito importante, porque no tratamento da dissecção aórtica de Stanford B, a gente inicialmente prefere fazer um tratamento clínico que está provado que diminui a taxa de mortalidade, certo? Com relação ao tratamento cirúrgico imediato. Mas em alguns casos, você tem de detectar eles, é melhor você diminuir esse tempo de espera pela cirurgia, certo? Então, os critérios de dissecção de aorta complicada versus pacientes que têm um alto risco, né? Pacientes de dissecção aórtica Stanford B de alto risco são esses. É complicada, as que têm ruptura, extensão, alargamento, falso. Então esses pacientes complicados, eles têm de ser tratados de Stanford B cirurgicamente, logo, certo? O diâmetro da aorta acima de 5 centímetros, ou seja, é uma dissecção que já se transformou num aneurisma, né? Só que seria um aneurisma mais fácil de romper se a luz verdadeira não tem reentrada e não está trombosado. Isso é malperfusão visceral,
clinicamente evidente, malperfusão periférica dos membros, clinicamente evidente, e uma dissecção retrógrada, ou seja, se tornou uma dissecção tipo A. Alguns pacientes de alto risco que podem vir a complicar são essas as características, ó. Dor refratária ao tratamento analgésico mais de 12 horas, hipertensão refratária, apesar de uso de mais de 3 classes de antihipertensivos, diâmetro aórtico acima de 4 centímetros, próximo do de 5, malperfusão malperfusão mostrada apenas em exames de imagem, ou seja, provavelmente ela pode passar a ser uma malperfusão demonstrada clinicamente. Efusão pleural sanguínea, certo? Diâmetro da falsa luz maior do que 22 milímetros, né? 2,2 centímetros. Ou o flap de entrada, orifício de entrada, na curvatura menor, certo? Bom, tratamento. O tratamento clínico no caso é apenas no caso da dissecção de Stanford B. Stanford A, o tratamento é cirúrgico, certo? A partir do diagnóstico. Já da Stanford B, no início dos estudos de dissecção de aorta, havia muita dúvida se poderia esperar ou não, mas muitos trials foram conduzidos e foi demonstrado que é seguro e eficiente o tratamento clínico da dissecção aórtica Stanford B, da aorta descendente, certo? Para posteriormente ficar acompanhando e tratar cirurgicamente. Esse tratamento, o pilar dele é esse, analgesia, geralmente com morfina, porque a dor é forte. O controle da frequência cardíaca com labetalol venoso, que ele tem um efeito alfa bloqueador e, sobretudo, beta bloqueador não seletivo, certo? Ele tem um controle, fazer o controle da pressão arterial com nitroprussiato de sódio em bomba de infusão, portanto, o paciente tem que ficar em ambiente monitorado, né? Monitorando sobretudo outros parâmetros hemodinâmicos também, certo? Seria o ideal ficar no tratamento nos casos de Stanford A, providenciar cirurgia, cabe aqui esse lembrete, pericardiocentese, não será eficiente em caso de derrames pericárdios, porque você vai esvaziar, rapidamente vai encher, certo? Então tem de realmente preparar o paciente para uma cirurgia, às vezes de urgência, quando ele está com sinais de complicação. A Stanford A, o tratamento pode ser um implante de endoprótese com um tratamento híbrido, vai fazer o reimplante dos vasos da base em trombo de elefante, certo? Ou não. Tratamento depende até onde vai a dissecção. Tratamento pode ser feito um tratamento aberto com substituição da válvula aórtica e reimplante das coronárias, caso tenha comprometimento dessas estruturas. Stanford B, o tratamento também, hoje em dia, bastante em voga, é seguro e eficiente. O tratamento endovascular com a cobertura da entrada, né, do flap, com uma endoprótese de aorta torácica, certo? Ou então, alternativamente, fazer uma fenestração, criar uma reentrada para aquelas dissecções que não têm reentrada, certo? Através de e passar um fio guia nessa reentrada criada, balonar com um balão de angioplastia e alguns relatos que colocam até um stent nessa reentrada, para que ela não torne a fechar de forma dinâmica, certo? E sempre lembrar que se for optar por isso, também colocar um stent revestido no ramo que sai da falsa luz. É recomendável aguardar 4 semanas após o início de sintomas para implante da endoprótese de aorta torácica, ok? Esses são dados de um trial muito importante conduzido nos Estados Unidos chamado INSTED, que significa Investigation of Stent Grafts in Aortic Dissection. Interessante isso aqui, tem muitos relatos de como conduzir a dissecção de aorta em gestantes. Por quê? Porque gestantes que possuem, por exemplo, síndrome de Marfan, elas costumam disparar sintomas da dissecção de aorta e às vezes, muitas das vezes complicada, dissecção que tem de ser tratada, como a Stanford A, no período da gestação. As mulheres descobrem no período da gestação que é um período melindroso, por conta de não poder fazer alguns exames
radiológicos, o uso de contraste, né? Ou seja, é uma paciente difícil para ser efetuado o tratamento, porque você tem de primar também pela saúde do feto. Aqui eu peguei do guideline europeu, certo? Algumas recomendações sobre o tratamento em gestantes. Percebam que um estudo recente mostrou que há uma taxa de mortalidade materna de 14% versus de 0% em pacientes com a estratégia de ter o parto primeiro, antes de tratar a dissecção. Já houve uma taxa de mortalidade de 16% das mães e 36% dos fetos, quando você opta por fazer apenas em um estágio concomitante, né, de secção de aorta e o parto. E 16% da mortalidade materna, 16% da mortalidade fetal nas pacientes que fizeram primeiro o reparo aórtico para depois ter o parto. Ou seja, isso aí, essa estratégia é altamente letal para o feto, certo? Então, há uma recomendação hoje de você primeiro induzir o parto, certo? Para depois fazer o tratamento da dissecção aórtica, se for possível. Aqui algumas figuras esquemáticas do tratamento. Ali está mostrando logo após a emergência da subclave esquerda a varice de entrada. Você viu que o fio guia foi até o arco aórtico e ali está abrindo a endoprótese para fechar a entrada. Fechando a entrada, fecha o fluxo, reconstrói a nova luz, né? Aqui já é aquele tratamento endovascular usando uma fenestração, criando uma nova reentrada, né? Abaixo da renal esquerda ali que estava comprometida, onde ele já conseguiu fazer a cateterização e colocar o stent graft. Aquela reentrada que ele criou, ele balonou, certo? Então aí vai ser, essa falsa luz vai ter uma baixa pressão. Mas o tratamento com o Teva ela é muito mais aceita. Obrigado.